E nós estamos de volta com o nosso Papo Livre. Hoje, aqui comigo, neste segundo bloco, a Marjorie Martins, ela que é psicóloga e tem um assunto, vários assuntos interessantes para a gente trabalhar com ela aqui. O primeiro deles é a neuropsicologia. O que é isso? Olá, Marjorie. Olá, tudo bom? A neuropsicologia, falando assim por cima, né, bem resumidinho, seria a área da psicologia que permite que a gente entenda como que funciona o cérebro e o comportamento humano, qual que é essa relação entre o cérebro e o comportamento humano. Entendi. E por que exatamente você foi para esse campo? Então, eu desde pequena, assim, quando eu era pequena eu queria seguir outras áreas, né? Mesmo minha mãe sendo psicóloga, eu nunca pensei em ser psicóloga, mas na adolescência os meus amigos vinham pedir conselho, vinham conversar, era sempre eu quem era procurada. Então todo mundo fala, por que você não faz psicologia? Você já pensou em ser psicóloga? E aí com 15 anos eu falei, quer saber, eu vou ser psicóloga. Aí comecei a ler, minha mãe tinha muitos livros em casa, me interessei pela psicologia comportamental, que é a que eu sigo, e comecei a pesquisar as faculdades que eu queria fazer, que fossem voltadas para isso, a maioria ensina psicanálise. Aí eu descobri a Federal de São Carlos, que era mais voltada para a parte comportamental, e falei, eu quero entrar na faculdade, nessa aí. Aí fiz cursinho, dei uma batalhada, passei e cursei lá. Aí um pouquinho, acho que no meu primeiro ano de faculdade, ou ainda no último ano de cursinho, eu vi uma reportagem no Fantástico, onde apareceu uma neuropsicóloga. E eu nem sabia que isso existia na época. Eu lembro que eu falei para minha mãe, como assim neuropsicóloga, né? O que é isso? Aí minha mãe falou, não sei. Eu falei, nossa, eu quero ser uma neuropsicóloga. Porque eu sempre pensei em fazer... Falava, se eu for médica, eu vou fazer neurologia. Eu sempre gostei de querer questão entender neurológica da coisa. O cérebro e como que as coisas acontecem. E aí, durante a faculdade, eu pesquisei, mestrado, descobri, né, que tinha tanto em Ribeirão Preto, na USP, como na Unifesp de São Paulo. Como eu não queria continuar muito longe de casa, né, eu entrei em contato com o pessoal da Unifesp, fui. Aí lá na Unifesp, quando eu fui, né, eu tive que fazer meio que um estágio probatório para poder prestar a prova. E eu queria fazer esse estágio com Alzheimer, trabalhar com a equipe de Alzheimer, porque eu também era uma coisa que sempre me interessou. Só que chegou nos finalmente e deu tudo errado. E aí o pessoal falou, você não quer tentar trabalhar com reabilitação? Que até então eu também não sabia o que era. Eu falei, pode ser. E aí eu trabalhei com um grupo que virou minha paixão, no fim das contas, né? O Alzheimer ficou em segundo lugar, não que eu deixei de gostar, mas a reabilitação em si me atraiu muito, que é o trabalho com adultos que tiveram algum tipo de lesão cerebral, decorrente de qualquer coisa, assim. Então, aí é engraçado porque eu tinha um foco, eu caí em outro, me apaixonei por esse outro, aí a minha tese de mestrado foi muito voltado para a amnésia, e eu validei um teste aqui no Brasil, né? É um teste que já é validado, a gente criou novas histórias e foi um trabalho muito, muito interessante. E você fez em São Paulo? Eu fiz em São Paulo. O meu mestrado foi na Unifesp. E o meu artigo está para ser publicado agora, nesse semestre ainda, na revista Psicologia, Reflexão e Crítica, que é lá do Sul. E eu estou bem ansiosa, assim, para receber a revista em casa, ver meu bebê ali publicado, dá muito orgulho, assim. Ô, Marjorie, e essa questão da reabilitação, como é que você trabalha? Porque nós estávamos comentando aqui, existem N situações de reabilitação, como é que funciona isso? Como é que pega esse negócio? A reabilitação, ela é um processo um pouquinho longo, na verdade, né? Ela engloba a avaliação neuropsicológica, que é o que eu faço, né? Eu faço avaliação e reabilitação. E ela vai fazer com que o paciente que tem lesão cerebral consiga se tornar, como é que fala? Funcional no ambiente dele, no ambiente que ele está vivendo, né? Então... Eu vi aqui uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, que você trabalha com pessoas que sofrem de amnésia. Acho que tem a ver com o Alzheimer também ou não? Ou é outra história? O Alzheimer não é necessariamente uma amnésia, né? Ele é uma degeneração cerebral que leva à perda de memória. Não é nem a perda de memória no geral. O Alzheimer ele trabalha principalmente com a perda de memória atual, né? O paciente ele não consegue lembrar coisas atuais, tanto que ele lembra de você quando você era criança, ele lembra de fatos do passado, mas ele não consegue se lembrar do que ele viveu, sei lá, de 10 anos para cá.
A memória recente. A memória recente. Então, os netos que estão crescidos, ele não reconhece, porque ele lembra dos netos pequenos. Os filhos, ele não reconhece porque ele lembra dos filhos jovens. Então, ele acha que o filho é algum amigo ou alguém que veio conversar. É um pouquinho diferente. A amnésia, ela é um pouco mais abrangente, assim. Ela pode ser tanto recente como antiga, né, que é anterógrada e retrógrada, né, e ela pode ser causado por vários fatores. Um traumatismo craniano, um AVC, gente que tem epilepsia com muita frequência, às vezes pode apresentar quadro de amnésia. O uso abusivo de álcool e droga, porque a gente sabe que álcool e droga mata neurônio, destrói sinapses e, consequentemente, se for isso num ponto específico de uma parte cerebral, isso pode vir a causar amnésia também. E como é que você trabalha nessa questão da amnésia? Aqui nós até fizemos uma brincadeira aqui na hora que nós começamos. Eu falei assim, olá, como vai? Tudo bem? Quem é você? Ah, eu sou a doutora lá da... Ah, e você é quem mesmo? Como é que é isso? Isso rola de verdade ou é só uma brincadeira? Não, isso acontece, assim. A gente já teve um paciente que uma das minhas colegas de trabalho atendeu. A gente atendeu ele, acho que por 1 ano, semanalmente. E toda semana a gente se apresentava, porque ele entrava e falava, prazer, eu sou fulano de tal. Daí a gente falava, você lembra da gente? E ele falava assim, não. Daí a gente perguntava, mas você não lembra nenhum nome? Se você tivesse que chutar um nome, porque sempre, às vezes, mesmo com a pessoa que tem amnésia, tem um resquício que ainda grava uma memória. Aí era engraçado porque ele olhava, se tiver que chutar um nome, que nome você chutaria? Priscila. E era o nome dela. E a gente falava, mas o meu nome é Priscila. Você chutou? Não, eu chutei. Você não pensou em nada? Não, eu chutei. Só que ele sempre chutava Priscila. Só que assim, ele realmente, a gente tinha que se apresentar. Ele não lembrava que ele esteve ali antes. E tem até um caso muito conhecido na neuropsicologia do HM, que é ele teve uma amnésia séria, eu não lembro qual foi a história do HM agora, se foi o cano que atravessou no olho, eu não lembro. Nossa. Mas ele teve, né, uma lesão cerebral e teve a perda de memória, e foi assim a vida inteira. Só que nas sessões que ele fazia, mesmo o pessoal tendo que se apresentar sempre por anos, eles começaram a ensinar ele a desenhar uma estrela em relação a um espelho. Então ele tinha que desenhar a estrela ao contrário para ficar igual no espelho. E toda a sessão ele tinha que fazer isso. E lá, pelas tantas sessões, mesmo todo mundo tendo que se apresentar de novo e dizer quem era, ele já conseguia fazer com muito mais facilidade a estrela. Então, isso mostra que alguma coisa ficou, né? Porque se até isso fosse perdido, essa nova aprendizagem, teria a prova de que realmente o cérebro não tem capacidade de guardar mais nada. E ele aprendeu a fazer facilmente aquela estrela, mesmo que fosse na cabeça dele a primeira vez que estivessem pedindo para ele fazer. Entendi. Então, é bem interessante. E a questão, você também, uma outra coisa interessante aqui no seu currículo, é que você atende o público LGBT, principalmente quando os transexuais querem laudos ou querem trocar de sexo. Como é que é esse trabalho? Então, na verdade, quando eu estava em São Paulo, eu trabalhei numa clínica, né, e nessa clínica eu fiz amizade com um dos psicólogos, que foi embora para Dublin. E quando ele foi embora para Dublin, ele entrou em contato comigo e falou, olha, Marjorie, eu trabalho com atendimento a transexuais, e de todas as pessoas que eu conheço, você é a mais indicada para assumir esse meu trabalho, os meus pacientes e etc. Porque eu sempre fui muito cabeça aberta, né? Eu nunca tive grandes problemas com nenhum tipo de público, né? Então, eu comecei a estudar bastante sobre transexualidade e peguei para trabalhar com isso. E é um trabalho muito diferenciado, assim. Em São Paulo existem poucos profissionais que atendem. Aqui em Dayatuba eu acredito que eu seja a única. E o que me ajuda muito é que eu faço o atendimento presencial, mas eu também faço atendimento online. Então, eu às vezes atendo pacientes que são de Fortaleza, porque lá eles não encontram um psicólogo que faça esse tipo de atendimento. Então, eu combino com essa pessoa, se ela tem condições, uma vez por mês ela vem, eu faço atendimento presencial, porque o atendimento online ele não é irrestrito, você pode fazer, é um número de sessões um pouco exato, assim. Né? Tem até no meu site isso, explicando direitinho, eu tenho um site que fala sobre esse atendimento.
E aí é um trabalho bem diferenciado, assim, onde você faz toda uma anamnese, entende a situação daquele paciente. A gente faz todo esse trabalho porque o porquê que o transexual tem que passar por esse tipo de atendimento? Porque existem muitos distúrbios dissociativos de personalidade, como no caso da esquizofrenia, em que a pessoa acredita que é de outro sexo. E isso não é real, isso é um distúrbio. Então, com toda essa anamnese, toda essa avaliação que a gente faz, a gente consegue dizer, olha, você não é um paciente para cirurgia. Na verdade, você tem um distúrbio, uma disforia e tal. E ainda não encontrei nenhum paciente assim, né? Até hoje, todos os pacientes transexuais que me procuraram realmente tinham essa disforia de gênero, que é a disforia de gênero e dissociação de personalidade, né? São duas coisas distintas. Completamente diferentes. E é um trabalho muito interessante, assim, porque você conhece um público muito diferenciado, uma realidade que a gente não está acostumado a viver. O que é mais complicado na sua profissão? Nossa, eu acho que em relação a pacientes eu não tenho muita dificuldade. Assim, acho que o comecinho, as primeiras sessões, com a grande maioria dos pacientes, é um pouco complicada, porque você não tem... você não criou nenhum laço com o paciente ainda, então é tudo muito cru, né? Você não sabe se aquele paciente vai ficar, se ele vai gostar de você, se ele vai com a sua cara, se você vai com a cara do paciente, porque isso acontece, às vezes o psicólogo não gosta do paciente, é muito difícil, né? Mas às vezes não bate e aí quando não bate o santo, o que acontece? Você trabalha do mesmo jeito. É o profissional, né? Você segue como se tudo estivesse muito bem, muito obrigada. Mas aí, nesse caso, você tem como... como é que eu vou dizer assim? Sei lá, como é que você trabalha sendo profissional? Porque às vezes é aquela história, você trabalha numa área extremamente sensível, né? Porque uma coisa é o seguinte, não gostei do meu pintor, tchau, pode ir embora, né? Ou o pintor falar, não vou pintar sua casa, vou embora. É uma coisa, que é uma coisa bem diferenciada. Como é que você trabalha isso daí, esse cliente, vamos dizer assim, esse paciente complicadinho? Com paciência. Esse é o grande segredo. É o grande segredo. Eu brinco muitas vezes que existe a Marjorie ser humana e a Marjorie psicóloga, são pessoas diferentes. Porque eu sou muito ansiosa, eu quero tudo para ontem, eu sou brava. E o pessoal que me conhece, assim, no meu dia a dia fala, seus pacientes devem sofrer. E eu falo, gente... É diferente. É completamente diferente. Quando eu entro em terapia, eu visto a minha profissão. Óbvio que se um paciente meu me distrata... aí também é outra história, se ele traz alguma coisa muito séria para a terapia, eu não vou passar a mão na cabeça dele, falar tudo bem, é isso mesmo. Eu vou ser um pouco mais concisa, vou mostrar para ele aonde ele está errando, o porquê que ele está errando. Né? A gente não é amiguinho. Certo. A gente não pode chegar na pancada, mas a gente também não pode só passar a mão. Mas tem que ter muita paciência. Tem aqueles pacientes que não saem do lugar, que você fala, olha... Tenta fazer isso. Aí o paciente não faz. Aí ele vem na sessão seguinte, minha vida continua igual. Você fez o que eu pedi para você fazer? Não. Então, como que você quer mudar? Como que você quer melhorar? A minha linha de trabalho, que é a comportamental, ela trabalha muito o comportamento. Então, a gente tem uma visão que é o estímulo e a resposta. Né? Seria mais ou menos assim, o teu comportamento gera uma resposta. Se você tem um comportamento negativo, ele vai te gerar uma resposta negativa. Então, por exemplo... tem muita briga em casa. Por quê? Porque eu chego cansado e entro normalmente batendo porta, eu faço... Beijando o cachorro e chutando as crianças. E aí a minha mãe briga comigo. E aí todo dia a gente briga em casa. Ok, você já pensou em, mesmo estando cansado, não chegar derrubando a sua casa? Porque a sua casa não tem culpa, a sua mãe não tem culpa de como foi o seu dia. Sabe? Você já pensou em parar de descontar nos outros para ver se a briga diminui? E aí aquele paciente tenta fazer isso. E vê que realmente, o dia que ele chegou cansado, irritado, mas entrou em casa sem balbúrdia, ninguém brigou. Então a gente vai trabalhando a mudança comportamental para que o ambiente mude. Entendeu? Às vezes, eu sou muito ciumenta e só brigo com meu marido. Vamos trabalhar os seus ciúmes? Não adianta querer trabalhar ele, o fato dele ser simpático com todo mundo. A gente não está trabalhando o seu marido, a gente está trabalhando os seus ciúmes. Então a gente
ensina o paciente a lidar com o ciúme para que ela consiga lidar com o marido, entendeu? E aí, consequentemente, muitas vezes o comportamento do marido muda, entendeu? Legal. Marjorie, lamentavelmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a sua participação e dizer para você, volte sempre, porque é muito bom ter pessoas como você aqui no nosso programa. Tá, ok. Obrigado mais uma vez. Obrigada você de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Lembre-se, tem mais programação da nossa TV Indaiá Canal 26 aí na telinha da sua TV. Você pode acompanhar a nossa programação também pelo www.tvindaiá.com.br. A nossa programação passa em período integral, passa em horário online, ou seja, a hora que você entrar vai estar a programação da nossa TV ali passando na telinha, quer dizer, eu quero assistir o programa, ela abre a tela, você assiste no seu computador, no seu notebook, enfim, se você tiver uma Smart TV, vai assistir na Smart TV também. Então, nós estamos agora na era em que tudo na ponta do dedo você consegue resolver, assistir e falar e interagir. E também acompanhe o meu blog, www.jairitaliani.blog.br, e eu vou deixar aqui também o blog, o e-mail, o site da Marjorie, é www.marjorie.martins, é isso? Marjorie tem um E, né? Isso. É Marjorie, tá aparecendo na telinha aí. www.marjoriemartins.com.br, e lá você vai ter mais informações a respeito da profissional. Até o nosso próximo encontro, fique com Deus, muita paz.